Aproveitando esse gancho dos grandes temas nacionais, o filme Ainda Estou Aqui relembra sobre as práticas de tortura física, psicológica, que aconteceram no período da ditadura militar, né? Só que a gente tem em muitas delegacias de polícia, instituições prisionais, práticas semelhantes de violência, né? E uma das funções da OAB é atuar como fiscalizadora dessas instituições. Como você pretende atuar para combater essas práticas ilegais? Muito bem lembrado, né? O filme, a gente tem... O filme é muito bom e a gente tem orgulho danado de dizer que a personagem, o protagonista do filme é Eunice Paiva, foi, até falecer, inscrita na OAB de São Paulo. Exatamente. Advogada inscrita aqui na OAB de São Paulo. Né? A cena final do filme é no Fórum João Mendes. É no fórum ali que tantos de nós trabalhamos. Se formou depois e fez uma grande atuação, principalmente pelo direito dos indígenas no país, né? Isso. Então, né, é uma história de uma grande advogada paulista, né, ganhando o mundo. Então, legal a gente poder reiterar isso aqui. Eu até passei batido. A questão da fiscalização. Das instituições prisionais e delegacias de polícia, quer dizer, em suma, quer dizer, como você pretende atuar para fazer de uma maneira eficiente essa função da OAB, que é de combater as práticas de tortura psicológica, tortura física, violência policial? Então, a OAB tem duas maneiras muito potentes de fazer isso. Por meio da Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão estatutária que tem funções legais. Então, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, ela fiscaliza presídio, ela participa das inspeções prisionais, a gente tem feito isso. E o segundo, um pouco aqui recuperando a sua pergunta, participando da administração pública, né? A OAB tem assentos no Conselho de Política Penitenciária, no Conselho de Segurança Pública, no CONDEP, Conselho de Direitos da Pessoa Humana. Então, a OAB indica advogados e advogadas para estarem nesses conselhos de administração pública, que são muito importantes. Então, a gente tem tido muito cuidado em selecionar profissionais com perfil, justamente para participar dessa atividade com esse olhar crítico, né? Olhar crítico ao governo, olhar crítico às práticas do governo, né? Recentemente, a gente publicou um estudo, no final do ano passado, sobre o uso da força letal pela polícia, justamente com um olhar crítico sobre o que está acontecendo no estado de São Paulo, partindo da premissa que a gente precisa da ação policial para viver em paz, a gente precisa de uma polícia atuante, mas que o uso da força letal, que é monopólio do Estado, ele precisa ser bem regulado. E aí a gente entra com como os advogados e advogadas podem contribuir positivamente para a vida pública, para a política, dessa maneira, identificando qual é o aspecto técnico dos problemas e que a gente pode contribuir sem ser panfletário. Então, a gente fez esse estudo, a nossa Comissão de Segurança Pública vai aprofundar esse estudo para oferecer propostas de regulação do uso da força letal. Ou seja, o Estado precisa usar força, o Estado usa a força, mas isso precisa estar regulado de uma forma melhor. A gente está abordando isso com bastante ênfase nesse mandato. E para quem que vocês apresentariam diretamente essas propostas? Aqui é para o governador do Estado de São Paulo. E aí eu te pergunto isso exatamente por conta da situação que a gente está acompanhando agora em relação ao embate que se deu entre o Supremo Tribunal Federal e o governo do Estado de São Paulo sobre o uso de câmeras policiais e também sobre as críticas que foram geradas em torno do ministro Ricardo Lewandowski por apresentar maneiras como os estados deveriam lidar com as suas seguranças públicas. E eu falo suas seguranças porque elas são uma obrigação de cada estado e eles reclamaram até uma possível tentativa de se interferir nessa autonomia. De que maneira que a OAB poderia estabelecer esse diálogo sem parecer que ela queira também estabelecer regras para um governo que tenha autonomia sobre a segurança pública de seu estado? Não, então, quando você me perguntou para quem apresentar, eu já dei a resposta para o governo do estado, então a gente já identifica que o governo do estado ele tem essa competência de segurança pública, embora as leis sejam federais, a regulação, por isso que eu estou dando regulação, as regras, não é? Sim. De uso de câmera, é algo que o governo do estado pode normatizar, então era esse um dos objetos da nossa... E isso poderia sanar, por exemplo, possíveis rusgas com o Supremo Tribunal Federal, porque você traria o caminho que precisa ser seguido para evitar uma cobrança que venha de um outro poder? E acho que sim, acho que especialmente num momento político que a gente vive, de tanta dificuldade em encontrar meios termos, polarização, né? Eu acho que a OAB aparece como um possível centro de entendimento. Então, tem um lado falando que não quer câmera, tem outro lado falando que quer câmera, tem um lado falando que câmera é uma porcaria, tem outro lado falando que câmera é a salvação. Precisa vir alguém para olhar para a questão técnica e dizer, olha, não, nem isso, nem aquilo,
não é? As câmeras são boas por tais e tais motivos, elas podem e devem ser usadas dessa maneira. Porque também você só pendurar a câmera no fardamento de um policial e não ter regra sobre aquilo que vai ser usado é um desperdício de recursos públicos. Então, como vai ser usado? Liga, desliga, tem várias questões importantes, né, que vão interferir até na licitação. Porque qual câmera você vai listar? Então, é o governo do estado que vai decidir já no edital de licitação, quando ele decide que tipo de câmera ele vai comprar, ele já vai decidir que uso vai ter. Se pode controlar a distância ou não. Se pode desligar daqui ou não se pode. Tudo isso já vai estar ali no edital. E a gente que é do direito, a gente tem formação para contribuir com isso. E para sair um pouco do Fla-Flu, né? Interessante.